E para falar do nosso amigo Pablo Marçal, eu começo esse vídeo lendo aqui para vocês Provérbios capítulo 26, o versículo 18 e o 19, na versão King James atualizada, que diz assim, ó: como um demente que espalha brasa e atira flechas mortais, assim é a pessoa que engana o seu próximo e depois alega, mas eu estava apenas brincando. Então, se eu fosse você, eu ficaria até o final desse vídeo para obter toda essa informação que vai enriquecer o seu entendimento, tá? Eu sou Eliseu Lustosa e você é muito bem-vindo ao meu canal Mó Ideia. Queridos, hoje nós vamos falar dessa pessoa ilustre, chamado Pablo Marçal. Mas antes mesmo de você ficar aí todo doído... já vem mais um para falar mal do nosso irmão. Não, irmãos, aqui eu não vou difamar ele, aqui eu não vou falar mal, aqui o nosso propósito agora nesse vídeo, eu vou te passar aqui um conhecimento espiritual, de você fazer algo no mundo espiritual. Você, eu tô falando você que foi tal, que se sente lesado por ele, que nem nós vimos o cara aí, que pagou R$5.000 para almoçar com ele e depois ficou frustrado, né? Oxe, eu sentei na mesa e almocei, que você tava também? Ah, aqui, ó, então. a questão... Onde você quer chegar? Outro como? Vamos lá. Eu quero chegar no seguinte. Você chegou lá igual artista. Eu sou artista, simplesmente. Não, mas eu paguei R$5.000. Você quer seu dinheiro de volta? Olha, como artista, eu paguei network com você. Sim, e estragou tudo. Você fez o que o piloto não sabe fazer. Você chegou e bateu com o trem de pouso e quebrou o avião. O que fazer? Mas essa chave de entendimento não serve só para casos como o do Pablo Marçal. Serve para qualquer tipo de pessoa que tem um problema com outra pessoa. O negócio é sério nesse vídeo aqui e eu quero te passar toda essa informação. Mas antes, é lógico que eu vou convidar você para se inscrever no canal, caso você não é inscrito, ativar aí o sininho das notificações para quando a gente postar vídeos aqui você ser notificado. Nós estamos fazendo vídeo direto, estamos fazendo vídeo todo dia, porque o canal é novo, tá? Então nos ajude aí também no compartilhamento, manda aquele like, aquele joinha, aquele gostei aí e deixa um comentário aqui sobre o vídeo, tá? E tu vigia, meu irmão. Nesse comentário aí. Recentemente, alguém, através da internet, teve uma sabedoria de pegar palestras do Pablo Marçal e fazer o quê? Cortes aonde ele conta histórias inusitadas, que o povo está dizendo que é mentira, né? Para alguns é uma verdade, para outros é umas coisas sem lógica, né? E no meio de tanta polêmica, de tanta coisa que aconteceu, depois pegaram então ele e começaram a confrontar ele, a perguntar a ele sobre essas histórias. Histórias como essas aqui, eu vou passar aqui um pouquinho só para você, porque eu acho que você também já deve ter visto, mas vamos ver aqui algumas apenas. Vamos lá? Se tiver a experiência da turbina do helicóptero falhar com você dentro, você vai ver. Eu já tive. E fiquei mais normal que o piloto. E eu que detectei a pane antes dele, por causa do sensor. Como foi a história, homem? O que é que vocês estão fazendo aqui na porta do tempo? Eu acabei de aprender a nadar numa noite. Na outra noite eu tava dando aula. Sabe o que acontece? Vou na minha primeira prova de triatlo, chego em 5º lugar no nado. Me desbloqueei, eu fiz um processo de desbloqueio, eu entendo um pouquinho do cérebro. Fiz a água virar um comigo. Eu falei, você é minha funcionária, você trabalha pra mim, eu sou você é eu. Eu falei, melhor é essas montagens que o pessoal faz com os vídeos. Como que eu não nado? E aí eu fiquei um único dia nadando só com o braço. Depois eu fiquei um dia pro pé, outro dia pro outro pé. Depois eu falei, essa orelha minha tem que ficar toda dentro d'água quando eu vou respirar. Eu não posso subir água demais, eu tenho que respirar aqui, ó, meia boca aqui, ó. Tem que ter careta, se não tiver careta tá errado. Mas a coisa mais poderosa que eu fiz em 15 dias não foi o treino, foi ensinar. Você é o bichão mesmo, hein, doido? Certa vez fui no lançamento da NASA e eu saí de lá, virei as costas e falei assim, eu vou lançar foguete. Custa só $5 milhões para lançar um foguete, eu posso lançar 50 mil foguetes. Qual que é o problema disso? Ok, vamos fazer as contas aqui. 5 milhões vezes 50 mil dá igual a 250 bilhões de dólares, que convertendo isso para o real hoje, dá 1.237 bilhões e 500 milhões de reais. É muito dinheiro, não é verdade? Pessoal, espera só um pouquinho aí, só para me divulgar um negócio aqui rapidinho, que é o nosso canal de oração.
Primeiro link aqui nas descrições e o primeiro comentário fixado. Você clica no link e vai lá já para ouvir uma oração, tá? Nós estamos fazendo orações diárias e tem muita gente recebendo bênçãos e vitórias. Então, acompanhe a gente também lá nesse canal de oração. Valeu? Vamos voltar ao vídeo. Pois bem, por que eu comecei lendo o livro de Provérbios, onde fala sobre a pessoa que sai atirando palavras, né, enganando pessoas, e depois que ele é pego na mentira ou no engano, ele vai dar aquela desculpa. Não, mas eu estava apenas brincando. Por que eu dei esse exemplo? Porque eu vi algumas respostas do Pablo Marçal assim. Não, foi um exagero. Não, é porque foi força de expressão. E outras coisas que o povo questionava ele e ele dava uma escapada. Mas vamos fazer o seguinte, vamos abrir um parêntese aqui. O cara é muito inteligente. Eu tenho que confessar e sei que esse cara é muito inteligente para alcançar o que ele alcançou e está alcançando. Olha, mas esse vídeo também serve para pessoas que se sentem lesadas por ele. E esse entendimento vai servir também para outras pessoas que estão com problema com outras pessoas que não é o Pablo Marçal. O que tem de pessoas, irmãos, que quer enganar, que quer aproveitar de outros, e quando ele é pego na mentira, ele fala, não, era só brincadeira, não, eu vou te devolver, não, e no fundo, some, desaparece e você fica com prejuízo. O que eu vou falar aqui para você serve para qualquer caso. Se você apresentar essa pessoa no mundo espiritual e pedir justiça a Deus. Ah, lá vem ensinar a macumba gospel. Lá vem ele ensinar sobre a oração contrária. Não é isso. Preste atenção no que eu vou te falar aqui. No que Jesus estava ensinando. Jesus disse em Mateus capítulo 18, do versículo 15 até o versículo 18. Ele vai falar o quê? Olha, se uma pessoa prejudicou você, cometeu um pecado contra você, fez uma ofensa contra você, vai lá e tenta se reconciliar, se dá bem com essa pessoa. Aí ele não quis aceitar, chama uma testemunha, leva a testemunha e coloca a testemunha ali para ser uma prova. Mesmo com a testemunha, não houve consenso, não houve arrependimento e nem nada. Apresente ele para a igreja. E mesmo diante da igreja, essa pessoa não se arrepender do erro, do dano, da fraude que ele cometeu. O que Jesus disse? Declara ele como um publicano. Declara ele como um gentil. E logo na sequência, você percebe que Jesus está falando de pessoas que têm problema uns com os outros, né? A questão de liberar perdão, não liberar. A questão de alguém vir ofender você, prejudicar você, enganar você por livre e espontânea vontade e, olha, sem querer se arrepender. O que Jesus diz na sequência? Ele vai dizer na sequência um versículo que é muito mal interpretado pelos crentes. Porque Jesus vai dizer assim, ó, o que ligares na terra será ligado no céu. O que desligar na terra vai ser desligado no céu. Se Jesus está falando de pessoas das quais prejudicaram umas às outras, e a pessoa que prejudicou não quer se arrepender, não quer ressarcir, não quer fazer nada, Jesus vem na sequência falando, então, o que você ligar na terra é ligado no céu, o que você desliga, desliga também. Do que Jesus está falando? Vamos para o original? Ligar significa amarrar, ligar significa obrigar, ligar também significa aprisionar e aprisionar com algemas ou cadeias, correntes. Declarar algo ilegal, declarar algo proibido. Então, todas essas traduções desta palavra. E o que significa então desligar? Significa, lógico, o contrário. Significa soltar, significa desencadear, significa desamarrar, liberar, remover, afrouxar e até no sentido negativo destruir. A palavra desligar no sentido figurado, eu sempre gosto de também ver o sentido figurado. Significa soltar da prisão ou dar alta, liberar das amarras, por um fim, desvincular para que algo não seja mais mantido unido, para que não haja mais uma união, uma associação. Então, o que é ligar e desligar, você já aprendeu. Então,
No mundo espiritual, quando eu declaro alguém, então, que ele é um publicano, um gentil, e na sequência Jesus diz, ao que vocês ligar o quê? Também prender, encarcerar. Isso se conecta com aquela parábola sobre perdão, você lembra? Que o rei chegou, o cara não tinha como pagar, o rei olhou e disse assim, ó, você quer saber? Eu vou te perdoar, porque você não tem como me pagar. Esse cara que estava sendo perdoado pelo rei, também tinha uma pessoa que devia a ele. E sabe o que ele fez com a pessoa que devia a ele? O cara chegou e fez a mesma narrativa, contou a mesma história. Olha, eu não tenho como te pagar. E o cara que tinha sido perdoado pelo rei, agora ele vai lá e diz pro outro que estava devendo ele, não, eu vou te pôr na prisão. O rei fica sabendo disso, chama o cara e diz pro cara o quê? Eu não te perdoei? Por que você não fez o mesmo com o outro? Por que você mandou o outro para cadeia? Então, da mesma forma que você fez, eu vou fazer com você. E a Bíblia diz então que aquele homem ele foi para cadeia. E aí vem Jesus e fala o seguinte, assim é o Pai Celestial. Se de todo o nosso coração não perdoar uns aos outros. O que ele está querendo dizer? Que quando não há o perdão, quando não há uma reconciliação, quando não há uma negociação para a gente ficar em paz, alguém vai para uma prisão. E já que a gente está falando no sentido espiritual, ou seja, é amarrar alguém espiritualmente, colocar na cadeia espiritual. E não é à toa que Paulo, em 1 Tessalonicenses, no capítulo 4, e o versículo de número 6, ele vai falar o seguinte, ó, ninguém oprima ou engane o seu irmão em negócio algum, porque o Senhor é o vingador de todas essas coisas, como também antes vos tenho dito e testificado. Aí, para a gente ganhar tempo, você vai ver sempre na edição o significado da palavra vingador, que significa defensor especial, ou seja, aquele que administra punição ou que executa penalidades. Traz aquela ideia de um advogado particular. E Paulo está falando de pessoas que têm problema uns com os outros. Eu não estou falando aqui de demônio, de pecado, não. Estou falando de problemas que nós temos uns contra os outros, pessoas com pessoas. A palavra oprimir também significa defraudar, transgredir, ir além, ou seja, ultrapassar os limites. E tem gente que ultrapassa, sim ou não? Tem gente que, na verdade, para ele não tem limite. A palavra enganar, ou não engane, né, como Paulo está dizendo, significa tirar proveito ou tomar vantagem. Ou seja, Paulo está falando aqui de pessoas que são enganadas, de pessoas que enganam. Paulo está falando aqui de pessoas que são oprimidas e de quem oprime. Ele está dizendo o quê? O Senhor é o vosso vingador. Ou seja, se a pessoa se sente defraudada, enganada, já tentou conversar com outro, levou a testemunha, apresentou para a igreja, ou talvez nem fez isso, que o cara nem é cristão, ou nem se coloca dentro desse entendimento, você vai ficar com prejuízo. Falar, irmãos, para quem está de fora, como eu estou de fora de muitos assuntos, talvez de situações que você já viveu aí com outras pessoas, né? Mas imagina pessoas que foram lesadas ou se sente lesada pelo Pablo Marçal. Apesar também que eu desconfio, né? Porque a pessoa que vai procurar um serviço desse, um trabalho desse, ele tem ideia do que ele está comprando, né? Eu acho difícil alguém procurar um coach como o Pablo Marçal e não saber da sua índole, do seu trabalho, do que ele pode oferecer. E, na verdade, a Bíblia diz que Deus ele é o justo juiz. Quando ele vai julgar uma causa dessa, ele não vai julgar simplesmente porque você se sentiu ofendido. Ele vai julgar segundo a justa balança. Preste atenção nisso aqui, porque isso aqui é muito sério. Se você tem ali 10% de erro, tá? Mas 90% foi o outro que te danificou, que te prejudicou, que te enganou. 90% Deus vai cobrar dele. Mas se você também tem 10% de erro, vai vir cacetada para você também. Porque ele vai medir na sua justa balança. E quando eu falo de justa balança, aí é que tá. A pessoa que se sentiu ofendida por alguém, ou enganada, alguma coisa nesse sentido, que teve prejuízo financeiro,
Será também que ele não tem culpa no cartório? Será que a intenção de procurar um trabalho, um serviço, um treinamento de coach desse, o cara já não tinha inclinações, o cara já não tinha intenções erradas também? Você foi movido por quê? Porque quando Deus vai julgar, ele vai julgar intenções, muito mais do que ações, são as intenções. E as intenções somente Deus consegue ler. Então é isso, se todo mundo que já se sentiu lesado, como aquele cara, coitado dele, pagou 5 mil para comer uma comidinha ali, um cara que se sentiu lesado numa situação dessa, se ele tem esse entendimento aqui e começa a colocar Pablo Marçal, um exemplo, tá? Não estou dizendo que tem que fazer isso não, mas se coloca essa pessoa diante deste vingador, que é o nosso Senhor. E Paulo está dizendo isso na época da graça, tá? Não vem com aquelas histórias, mas estamos na época da graça, porque Deus não vai cobrar, porque estou te dando Novo Testamento. Se você coloca essa pessoa diante de Deus, tu acha que Deus não vai intervir nessa situação? Que Deus não vai chegar e vai pedir justiça? E eu já vi muitos casos de gente que tem esse entendimento. E estava lá o cara arrebentando com muito dinheiro e faliu e perdeu tudo. Então tá aí o segredo. Se juntar todo mundo que eu já ouvi, ouvi de algumas pessoas, tá? Que se sentiram lesadas, que acharam que era uma coisa e não foi, né? Que se sentiram até roubadas. Já ouvi. Se é verdade também, se essas pessoas estão falando a verdade ou a mentira de Pablo Marçal, não quero nem saber. Mas eu já ouvi. Imagina se todo mundo então começa a orar e colocar ele diante desse tribunal de Cristo, pedindo justiça. Meu irmão, uma hora o cara desse fale ou começa a cair a casa dele.